No dia 4 de março de 2024, o martelo virtual de um leiloeiro soou. Não como um anúncio de venda, mas como a pá de cal sobre um túmulo corporativo com quase 9 décadas de história. O cenário não era o pregão agitado da Bolsa de Valores, mas a tela fria de uma plataforma de leilões judiciais. Naquele dia, um portfólio composto por 37 marcas registradas, nomes que outrora ditaram o mercado de doces no Brasil e frequentaram o imaginário de 18 milhões de consumidores, foi arrematado. A perícia judicial, em um laudo otimista, havia avaliado o valor da marca em 27 milhões e 700 mil reais, projetando um faturamento potencial de 51 milhões de reais em 5 anos para quem assumisse o controle das marcas. A realidade, contudo, foi brutalmente diferente. As marcas da outrora gigantesca Chocolates Pan foram compradas pela modesta Real Solar, uma empresa sediada em Goianinha, no interior do Rio Grande do Norte, por humilhantes 3 milhões e 100 mil reais. Uma fração irrisória do seu valor histórico. Meses antes, o corpo físico da empresa já havia sido retalhado. Em setembro de 2023, o imponente Parque Fabril de 10.432 metros quadrados, localizado em uma área nobre no bairro de Santa Paula, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, foi engolido pela Cacau Show por 71 milhões e 500 mil reais. O objetivo da compradora não era salvar a Pan, mas sim arrematar o cobiçado ativo imobiliário e limpar a área para seus próprios projetos de expansão logística e cultural. O que restou do maquinário, as engrenagens que por décadas misturaram cacau, açúcar e leite, foi pesado e vendido não como tecnologia industrial, mas como 10 toneladas de pura sucata. O contraste imediato entre a memória afetiva do público e a frieza dos números gerou um choque coletivo. Manchetes em jornais econômicos anunciavam o fim melancólico enquanto redes sociais eram inundadas por lamentos de nostalgia. Minha infância foi leiloada por trocados, escreveu um usuário. A tragédia de quem parou no tempo, cravou um analista. O abismo entre a indignação sentimental e a realidade gélida do Tribunal de Justiça que conduziu à liquidação evidenciava um fato incontestável: o afeto não paga credores. Esta é a história de como a Chocolates Pan, uma pioneira que chegou a definir o consumo infantil em um país continental, foi asfixiada pela própria inércia, devorada por uma hemorragia tributária de 260 milhões de reais e reduzida a um lote de liquidação judicial. Para compreender a magnitude da queda e a profundidade da cratera deixada no mercado, precisamos retornar ao pó, ao tijolo e ao vigor da industrialização paulista da década de 1930. Em 1935, o Brasil era uma nação predominantemente agrária, tentando desesperadamente forjar uma identidade urbana sob as chaminés da incipiente indústria. Foi neste cenário que 2 engenheiros visionários, o químico italiano Aldo Aliberti e seu cunhado Osvaldo Falchero, aportaram na Rua Maranhão, no ABC Paulista. Eles não queriam apenas fazer doces. Eles queriam enfrentar os titãs da época, marcas estabelecidas e temidas, como Gardano, Lacta, Dizioli, Rocco, Falck e a Capixaba Garoto. Nascia assim a Produtos Alimentícios Nacionais. Desde o dia zero, Aliberti e Falchero demonstraram um domínio ímpar sobre o gatilho psicológico da curiosidade e do espetáculo. A estratégia de entrada no mercado da empresa é um caso de estudo até hoje. Em dezembro de 1935, sem o poder de fogo dos grandes conglomerados para publicidade massiva, eles plantaram um anúncio nos principais jornais de São Paulo afirmando que, no dia 12 daquele mês, um foguete seria lançado à Lua a partir do ABC Paulista. A cidade parou. O foguete, na verdade, era o lançamento oficial de uma linha de produtos da Pan, que invadiria as padarias, empórios e mercearias com uma agressividade logística ímpar. A Pan não vendia apenas cacau com açúcar, ela embalava o rito de passagem para a vida adulta. A dominância de mercado da empresa foi consolidada através da inovação de formato e do apelo lúdico. Em 1941, lançaram o produto que definiria a empresa e, tragicamente, também semearia a sua ruína: os famosos cigarrinhos de chocolate. Naquela época, o tabagismo era sinônimo de status, elegância, maturidade e glamour cinematográfico. A Pan permitiu que as crianças imitassem os adultos. Em 1959, a embalagem clássica estampou a imagem de 2 meninos, um deles o futuro ator e diretor Paulinho Pompeia, eternizando uma das embalagens mais reconhecíveis do varejo nacional. Ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980, o portfólio explodiu.
Vieram as moedas de chocolate, o primeiro contato de muitas crianças com a ideia de dinheiro e acúmulo financeiro. O Chocolápis, um sucesso estrondoso de vendas cruzadas no período de volta às aulas, as balas Paulistinha e o reverenciado Pão de Mel. A Pan atingiu o auge da sua dominância. O bairro de Santa Paula, em São Caetano do Sul, respirava o cheiro doce e pesado da torra do cacau todos os dias. Moradores dos andares mais altos dos prédios vizinhos abriam as janelas apenas para inalar o sucesso da fábrica. Com lucros recordes e uma fatia de mercado sólida em nichos específicos, o Conselho de Administração, estritamente familiar e fechado, começou a desenvolver o sintoma clássico das corporações que estão prestes a morrer: o orgulho excessivo e a arrogância cega. A crença messiânica de que o seu modelo de negócio é à prova de balas. Eles pareciam intocáveis, relataria mais tarde um ex-diretor. Por que mudar a fórmula se as gerações de pais compravam automaticamente para os seus filhos num ciclo infinito de nostalgia? Esse foi o primeiro passo em direção ao abismo. O ponto de inflexão na trajetória da Chocolates Pan não ocorreu de um dia para o outro. Foi uma erosão tectônica, lenta, brutal e completamente ignorada pela gestão. O mercado virou abruptamente na década de 1990. Com a implementação do Plano Real em 1994 e a consequente abertura econômica, as fronteiras brasileiras foram inundadas. Marcas internacionais trouxeram paladares padronizados globais, marketing agressivo, orçamentos bilionários e tecnologias de extrusão que barateavam o custo e aumentavam a qualidade em níveis que a antiga fábrica da Rua Maranhão simplesmente não conseguia acompanhar. A Pan operava como um museu industrial. A cegueira cultural da diretoria impediu que vissem a tempestade perfeita se formando. Mas o golpe de misericórdia veio da mudança comportamental e regulatória. A virada do milênio trouxe um novo olhar do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a publicidade infantil. O produto carro-chefe da empresa, os cigarrinhos de chocolate, passou a ser duramente criticado como um indutor ao tabagismo infantil. A sociedade havia mudado. Fumar deixou de ser elegante para se tornar uma crise de saúde pública. Como a Pan reagiu a essa colossal mudança de paradigma que ameaçava o seu modelo de negócios? Com uma letargia assustadora. Ao invés de transformar a marca, adotaram a solução mais rasa possível, uma maquiagem de palavras. Trocaram o nome de cigarrinhos para rolinhos de chocolate. O formato continuou o mesmo. O apelo despencou. A geração Z e os jovens do novo milênio não tinham o menor interesse em comer um pequeno bastão de chocolate ao leite de qualidade inferior aos trufados modernos, apenas pela nostalgia que eles sequer possuíam. Sem inovação, a receita estagnou. Com a estagnação da receita, veio o desespero financeiro. As famílias fundadoras, incapazes de modernizar o negócio de Aldo Aliberti e Osvaldo Falchero, que faleceu aos 88 anos em 2005, jogaram a toalha. Em outubro de 2016, a empresa mudou de mãos. O Grupo Brasil Participações assumiu o controle com a promessa de reestruturar e modernizar a marca. Eles tentaram implementar práticas de choque na gestão a partir de 2017. Contudo, o que os novos controladores encontraram não foi apenas uma fábrica antiga, mas um reator nuclear de passivos fiscais prestes a derreter. O colapso da Chocolates Pan atingiu sua velocidade terminal no alvorecer da década de 2020. Quando a pandemia global da Covid-19 fechou o comércio, extinguiu festas de aniversário infantis e esvaziou os supermercados em seu período mais crítico, a última fonte de fluxo de caixa da empresa secou. As vendas de chocolates e moedas nas prateleiras dos caixas de pagamento despencaram a zero. Os números do desastre são um atestado de terror corporativo, com um faturamento que já sofria quedas vertiginosas. Em março de 2021, a direção protocolou um desesperado pedido de recuperação judicial na comarca de São Caetano. O documento apresentado ao juiz era uma confissão de fracasso contundente, admitiam a insuficiência de caixa, destacando que a salvação da empresa estava irremediavelmente comprometida. A radiografia do processo judicial expôs ao mercado as vísceras de uma má gestão crônica. A dívida acumulada da Chocolates Pan atingiu a estratosférica marca de 260 milhões de reais. Desse montante astronômico, apenas com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, o débito de impostos não recolhidos, como o ICMS e multas, ultrapassava 126 milhões de reais. A empresa se financiou deixando de pagar o governo. Era um esquema de sobrevivência insustentável. A resposta do mercado financeiro foi letal.
Fornecedores de cacau, embalagens e açúcar cortaram o crédito. Os 52 funcionários restantes, fantasmas caminhando por uma fábrica projetada para centenas de operários, não viam perspectiva. No dia 28 de fevereiro de 2023, o juiz Marcelo Perino proferiu a sentença. Falência. A insolvência foi decretada. As portas da Rua Maranhão foram trancadas com cadeados do Estado. O leilão subsequente realizado pela Positivo Leilões foi o ato final de humilhação. Em um primeiro momento, os 7 lotes ofertados, que incluíam o maquinário histórico e o prédio, foram sumariamente ignorados. A procura foi nula. O mercado não queria a PAN. Apenas meses depois, com os valores reduzidos pela metade em segundas praças, a Cacau Show arrematou o imóvel para limpar o terreno, sem o menor interesse em religar as velhas máquinas. A PAN não foi engolida por um concorrente por ser uma ameaça. Ela foi desmantelada para desocupar espaço no mapa urbano. Vestindo o jaleco da análise financeira e comportamental corporativa, é possível identificar exatamente onde a cadeia de DNA da Chocolates PAN se rompeu. Empresas não morrem de velhice, elas morrem de desconexão. Ao analisar os relatórios de resultados juntados ao processo de falência e as movimentações de bastidores, 3 tumores malignos ou erros fatais ficam evidentes. Primeiro erro: a armadilha da memória afetiva e a cegueira de portfólio. A PAN cometeu o pecado capital do marketing. Acreditou que vender memórias era o mesmo que vender produtos. A empresa possuía uma lembrança de marca extraordinária entre adultos de 40 a 60 anos. Contudo, ao invés de lançar produtos de altíssima qualidade para monetizar esse público adulto, que agora tinha poder aquisitivo, ela continuou tentando vender o velho catálogo Village, Village, Village para as crianças da nova geração. As novas gerações, imersas em jogos eletrônicos e com paladares expostos a produtos globais superiores. Village, 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 Village. Viam os chocolates como uma relíquia empoeirada. A nostalgia gera curtidas na internet, mas não gera recompra no ponto de venda. A ausência de pesquisa de mercado destruiu a empresa. Segundo erro, a hemorragia tributária como modelo de financiamento. Operar no Brasil exige excelência em engenharia tributária. A PAN, contudo, usou a sonegação sistêmica de impostos como linha de crédito para manter os preços artificialmente baixos, Village, e maquiar a ineficiência de sua planta industrial ultrapassada. Village. Quando você acumula mais de 126 milhões de reais, Village, em passivo tributário inscrito em dívida ativa, Village, Village, o juro composto estatal devora a sua margem de lucro líquido, Village, Village, antes mesmo de você comprar a matéria-prima do próximo trimestre, Village, Village. Era impossível para uma empresa que faturava cerca de 51 milhões de reais, Village, 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 em seus melhores anos da década final, Village, 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 pagar uma dívida 5 vezes maior que a sua receita bruta total, Village, 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 Village. A matemática da falência era uma certeza inexorável, não um acidente. Village, 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 Village. Terceiro erro: inércia regulatória e falta de agilidade corporativa. Compare a PAN com gigantes globais do tabaco ou empresas de bebidas alcoólicas. Quando a regulamentação aperta, empresas ágeis diversificam agressivamente ou criam marcas secundárias totalmente novas. Quando o Ministério da Saúde sinalizou o fim da tolerância com os cigarrinhos, a PAN deveria ter extinguido a linha publicamente, assumido uma postura de vanguarda em práticas ambientais, sociais e de governança anos antes dessa ideia virar moda e lançado um produto substituto avassalador. Em vez disso, a mudança covarde para rolinhos, mantendo o desenho da caixa quase inalterado, passou a imagem de uma empresa velha, teimosa e resistente às novas normas sociais de saúde. Eles perderam o capital social da sociedade e o respeito das agências reguladoras. O estado atual da Chocolates PAN é um vazio geográfico e corporativo. A antiga fábrica na Rua Maranhão não emana mais o cheiro reconfortante da torra do cacau, que preenchia os apartamentos de São Caetano do Sul. O maquinário enferrujado, que outrora representou a vanguarda da engenharia de alimentos no Brasil, foi arrematado como sucata e derretido. A imponente Cacau Show, o verdadeiro arquiteto de ascensão da geração atual, assumiu o controle das terras, não por reverência, mas pela eficiência predatória e fria do mercado imobiliário industrial.
As 37 marcas, os logotipos, a tipografia da Paulistinha e o rosto das crianças nas embalagens agora pertencem a uma pequena empresa potiguar de energia e investimentos, que pagou R$ 3.100.000 por um legado que, nos livros de contabilidade, não valia mais do que o peso das lágrimas de seus antigos consumidores. A prioridade do processo falimentar agora é tentar pagar os credores trabalhistas e, em seguida, destinar os resíduos para a União, um balde de água tentando apagar um incêndio de R$ 260 milhões. A queda da PAN não foi um acidente de percurso, foi um suicídio gerencial assistido por décadas. O caso da Produtos Alimentícios Nacionais é a prova definitiva de que tradição não é uma apólice de seguro contra a incompetência. O respeito pelo passado não exime nenhuma corporação da obrigação feroz de lutar pelo futuro todos os dias. Como um epitáfio final esculpido no mármore frio do capitalismo, a lição deixada pela morte da PAN é brutal, porém necessária. O mercado não tem memória, o mercado tem balanço patrimonial.